Se tem uma coisa que Deus não suporta, é a soberba, o orgulho. A Bíblia diz assim, que o próprio Jesus, ele se despiu da sua glória, veio para a terra, num corpo de homem. E sabe o que Jesus fez, cara? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés daqueles que iriam negar ele. Cara, o exemplo do céu é muito diferente do que você vê aqui na terra. Ah, se os seres humanos entendessem isso. Sabe que Deus ele tem resistência com isso? Porque o orgulho faz com que você ache que você é o cara. Que você pode todas as coisas. É a tua ideia que fez com que você chegasse aonde você chegou. Uau! Você é bichão mesmo, hein? O orgulho faz com que você pise em pessoas. O orgulho faz com que você menospreze pessoas. O orgulho faz com que você esteja do lado oposto de Deus. O orgulho te coloca de frente com Deus para um embate. E aí, já sabe o que acontece. Eu quero ler para você aqui uma história, um capítulo da Bíblia, que mostra exatamente o que Deus faz com o orgulhoso. Presta atenção aqui, porque isso é uma lição para as nossas vidas. Olha só, Daniel capítulo 4 diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Agora, olha o versículo 4, presta atenção. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me conturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele teve um sonho que deixou ele maluco. E aí ele falou assim, preciso de gente para me ajudar aqui. O rei da Babilônia, o grande Nabucodonosor. Então ele trouxe à sua presença muitas pessoas. E aqueles que ele trouxe à sua presença, aqui no versículo 6 e 7, seus magos, intérpretes, os que estavam ali, não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Aí ele chamou um cara chamado Daniel, servo de Deus. Olha, Danielzinho, Belsazar. Menininho lá, que ninguém dava nada, sabe? Para interpretar o sonho dele. Olha o que acontece aqui. Versículo 8. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Aí ficou Daniel ali para escutar o sonho do rei Nabucodonosor. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. Imagina o tamanho dessa árvore. Ele está sonhando com isso. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Vai vendo. Versículo 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia santo descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas,
e espantai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e os que dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu. Foi tão terrível o que Daniel entendeu da parte do Senhor, que ele ficou atônito, ele ficou assim: meu, o que vai acontecer com esse cara, mano? Porque o orgulhoso, quando ele está cheio de orgulho, de altivez, ele não consegue enxergar o tamanho da sua queda. Ele não consegue enxergar isso. Meu reino, minha casa, as minhas coisas, o meu palácio, a minha vida, é tudo eu. Olha o que acontece quando Daniel faz a interpretação do sonho, preste atenção. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja as folhas eram formosas e os seus frutos abundantes, e em que para todos havia mantimento debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei. Essa árvore é você, rei. Você acabou de se ver. Em sonho, Deus te mostrou. Você mesmo para você mesmo. Você está orgulhoso demais. Soberbo demais. Isso te subiu tanto à cabeça que Deus te deu esse sonho para perturbar a tua cabeça. O que você acha que você é, Nabucodonosor, te subiu tanto à cabeça, esse negócio de ser rei, né? O grande Nabucodonosor, isso está tão evidente na tua vida que Deus te deu esse sonho para te alertar. E quanto ao que viu o rei, uma vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com candeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer a erva como bois, como gado. E serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que te conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso é muito forte, cara. Deus leva a sério esse negócio de orgulho. Porém, Deus é um Deus de misericórdia e dá uma chance pro rei. Olha só isso. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. A passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com toda a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei,
quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois, como gado. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que te conheças que o Senhor Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como bois, comia a comida do gado, até que lhe cresceu o pelo como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. O bicho ficou feio, doido, feio. Imagina um rei que estava num palácio, todo orgulhoso, todo prepotente, todo soberbo, né? O reino que eu criei. Depois estava lá, comendo pasto, porque era soberbo. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. Ou seja, ele saiu daquela loucura dos 7 anos. Os 7 anos haviam se passado. 7 anos comendo pasto, para aprender a ser humilde. Olha só, de repente ele olha para o céu e volta o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Que eu e você não precisemos chegar ao ponto de comer capim, de ser humilhado por Deus por conta de uma soberba, de um orgulho, por se achar melhor que os outros, mais justo que os outros, por olhar pessoas, seres humanos, e assim, esse aqui não presta, aquele ali não sei, sabe, juizão, por se achar muito mais puro, muito mais honesto que todo mundo, por se achar igual a Deus. Ei, lembra? O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, homens errôneos, homens pecadores. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. É Deus que pega os improváveis e coloca em lugares altos. Não é por capacidade humana, mas porque Deus quer assim. Eu costumo sempre dizer, tudo o que me aconteceu, estar aqui falando com vocês, tudo isso é uma chance que Deus me deu. E eu dou a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque se Ele não me der o ar para respirar, se Ele não me ensinar a falar, se Ele não abrir a minha cabeça para entender certas coisas, se Ele não me capacitar, eu não consigo fazer nada aqui. Todos os dias eu abro meu olho, respiro, mexo os meus braços, porque vem dEle. Jesus é a minha inspiração. Sou pecador e dependente da misericórdia e graça do Senhor. Eu sou só mais um inconformado com o pecado. Nunca deixe Satanás enganar o teu coração. Enganar você, dizer que você é o cara. Dizer que você é a mulher. Dizer que você é o bom, a bonzona. Você não é nada. Nós não somos nada. Nós somos apenas filhos de Deus, necessitados do seu amor, do seu perdão, da sua restauração e misericórdia. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.